Eu gostava, nesta manhã, de falar sobre a importância. Está aqui algum som? Eu gostava de falar sobre a importância de fazer as perguntas certas. Porque muitas vezes as pessoas não chegam, ou podemos nós não chegar à resposta certa, muito por causa de fazermos a pergunta errada. Eu gostava de ver convosco algumas perguntas erradas, algumas delas nós vemos na Bíblia, e algumas perguntas certas. Ou seja, é mais, não faças esta pergunta, em vez desta pergunta, porquê é que não fazes esta? E vamos ver um pouco nessa linha. Há cerca de 3 anos estava a decorrer a preparação para as eleições americanas. Do lado democrata havia... Toda a gente queria derrubar o Trump. E na altura o Joe Biden, que agora é o presidente americano, estava a ser importunado por um jornalista da Fox News. Porque lá nos Estados Unidos há jornalistas que, faça o que fizer um presidente, não chateia muito. Faça o que o outro fizer, o seu oponente, chateiam sempre, não é? São muito partidários. Então havia lá um jornalista que estava chateado com certas perguntas sobre negócios estranhos do filho, não sei o quê. E o Biden responde assim: faz as perguntas certas. Porquê é que não fazes perguntas sobre o Trump e sobre isto e sobre aquilo? Faz as perguntas certas. Ou faz a pergunta certa. Não gostando particularmente da pessoa, porque também ele tentou desviar a atenção sobre si e sobre a sua família para cima do outro. E é um pouco este o tema. Fazer a pergunta certa. Claro que ele ali queria perguntas certas, perguntas que lhe eram mais convenientes. E nós aqui temos de ter muito cuidado com as perguntas que fazemos. Porque fazer a pergunta certa pode fazer a diferença entre a salvação e a perdição. Pode chegar mesmo a esse ponto. E há 2 frases, antes de abrirmos a palavra de Deus, que eu gostava de partilhar. Já devem ter ouvido algo nesta linha. Podes avaliar a inteligência de alguém pelas respostas que ela dá. Podes avaliar a sua sabedoria pelas perguntas que faz. Porque uma boa pergunta é um bom começo para chegar a uma boa resposta. E outra que também gosto bastante, que é: nunca chegarás às respostas certas enquanto continuares a fazer as perguntas erradas. Se tu fazes as perguntas erradas, não vais chegar à pergunta certa. Mas cuidado. Há um episódio na Palavra de Deus de alguém que fez a pergunta certa. E, pelo que me parece, virou costas antes de ouvir a resposta. Quem foi? Alguém fez uma pergunta? Não sei. Por acaso vou falar dele. Fez a pergunta certa, sim, também é verdade. Vou falar dele. Ele fez uma boa pergunta, sim. Mas quem é que foi que fez uma pergunta? Ele perguntou assim: o que é verdade? E a seguir virou as costas, não é? Pelo menos é o que dá a entender. João 18:38. O que é verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus. Ou seja, perguntou o que é verdade e, pelo que dá a entender, nem sequer esperou por ouvir a resposta. Portanto, fez a pergunta certa. Qual é a verdade? E ele estava perante a verdade. O Senhor que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu vou começar por uma pergunta do Mancebo Rico, em Mateus 19:16. Eu não vou dizer que é uma pergunta errada. Ele fez uma pergunta legítima e creio que ia com vontade. Mateus 19:16. Ia com desejo de perceber o que deveria fazer. Mas eu vou aproveitar esta mesma pergunta para explorar aqui uma parte desta pergunta que ainda hoje muitas pessoas procuram fazer isto. E já vão perceber. E diz assim: e eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele queria a vida eterna, queria entrar no reino. Eu não vou ser demasiado duro com este mancebo, porque até diz aqui, não é inspirado, mas diz que é um mancebo de qualidade. Sim, de facto, foi ter com a pessoa certa e fez uma boa pergunta. Só que, se hoje alguém, e é isso que eu quero focar, se hoje alguém quer fazer esta pergunta focando-se nesta parte do que bem farei para conseguir a vida eterna, se alguém faz hoje esta pergunta: o que é que eu posso fazer
de bem para conseguir, para alcançar a vida eterna? Muito cuidado com esta pergunta. Ele aqui não fez uma má pergunta, mas se alguém quer fazer essa pergunta no sentido de o que é que eu posso dar a Deus para conseguir em troca a vida eterna, para merecer a vida eterna? Muito cuidado com essa pergunta. E a carne religiosa é tremenda, quer sempre procurar fazer algo para conseguir ser agradável a Deus. E tem um foco naquilo que a pessoa pode fazer, que bem farei, e não naquilo que Cristo já fez. Já houve alguém que... Conta-se a história de alguém que se chegou perto de um evangelista e perguntou: o que é que eu posso fazer para ser salvo? A resposta dele, mas claro que ele teve tempo para explicar, se não tivesse tempo para explicar não lhe ia dizer aquilo. Olha, tarde demais. A pessoa perguntou: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E ele respondeu: olha, tarde demais. E porquê é que ele disse tarde demais? Porque aquela pessoa já era irremediavelmente perdida? Não. Já está feito. Tudo que Cristo já tem feito. Como nós costumamos dizer, custou muito, e nós ainda hoje ouvimos o irmão Carlos falar sobre isso, custou muito, é de graça, mas custou muito, não é? A salvação é de graça, mas custou muito. Tudo que Cristo já tem feito e com perfeição, Deus com isso satisfeito dá-nos a salvação. Então é muito importante focarmos não naquilo que a pessoa pode fazer, mas sim naquilo que Cristo já fez. A pergunta certa que nós ainda hoje podemos fazer, que é Atos 16:30, o que é que diz? Que é necessário que eu faça para me salvar. Não fazer por mim mesmo, não boas obras, para que Deus, como prémio, me dê a salvação, mas qual é a atitude que eu devo ter para com Deus? É realmente reconhecer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição, o castigo que nós merecíamos. Na sua morte, claro que nós não merecíamos ser ressuscitados, claro, na sua morte, na cruz, era o castigo que nós merecíamos. E confiando na sua morte, sepultamento e ressurreição, como o único meio pelo qual nós podemos ser salvos, aí sim, é isso que nós podemos fazer para ser salvos. De facto, não é muito. E é interessante que, desta forma, Deus põe todos em pé de igualdade. Deus não requer algo muito difícil. Deus não requer algo que só pessoas ricas consigam fazer. Algo que só pessoas inteligentes consigam fazer. Algo que só pessoas saudáveis possam fazer. Aliás, eu acho que ninguém pode apontar uma pessoa que se perdeu por ser pobre. Se perdeu por estar doente. Ou se perdeu por ser pouco inteligente. Agora, o contrário já aconteceu. Pessoas que se perderam por ser muito ricas. E é este jovem. Este nasceu rico. Perdeu-se por ser muito rico. Pessoas que se perderam por serem muito, muito fortes. Por serem muito confiantes. Pessoas que se perderam por serem muito inteligentes aos olhos dos homens. Muito cuidado com isso. E é importante que percebamos, Deus tornou tudo fácil. Fácil de receber, mas muito difícil de comprar. Então esta é uma pergunta correta que é necessário que eu faça para me salvar. Outra pergunta, que está mais correta, é esta. Salmos 116:12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não é o que é que eu posso dar a Deus para que Ele me abençoe, mas tendo em conta aquilo que Ele já me deu, o que é que eu posso agora fazer? É uma boa pergunta. O que é que eu posso dar a Deus por todos os benefícios que me tem feito? Outra pergunta correta nesta linha é: Senhor, o que queres que eu faça? Disse o apóstolo Paulo, Saulo, na altura Saulo, na sua conversão a caminho de Damasco. É muito importante nós, nesta linha, percebermos a diferença entre aquilo que resulta da salvação, de sermos salvos, e aquilo que fazemos para sermos salvos. Mas há pessoas que confundem. Querem fazer crer que tu precisas de te comportar bem, precisas de ir à igreja, precisas de ler a Bíblia, precisas de orar, precisas de uma série de coisas, precisas de batizar, precisas
dar o dízimo, fazer uma série de coisas para que possas ser salvo. Não. Algumas destas coisas são uma consequência natural. São sim uma consequência natural. Vocês não confiariam muito num lavrador ou num agricultor que confundisse fruto com raiz. Alguém que não saiba a diferença de um fruto e uma raiz. Claro que há coisas que nós comemos que às vezes não sabemos se é um caule, se é um fruto, se é uma raiz. Algumas coisas eu tenho alguma dificuldade em perceber o que é. Mas há um lavrador que não perceba a diferença entre o fruto de uma árvore e a raiz de uma árvore, coitadinho. Mas muita gente em termos espirituais confunde fruto com raiz. As boas obras não são a raiz da salvação, mas o fruto da salvação. E nós lemos isso claramente em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos, e agora vem a parte do fruto, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, muito importante não fazer esta pergunta no sentido de o que é que eu posso fazer para que Deus me salve, que obra posso fazer para que Deus me possa salvar, mas que obra foi feita para que eu me pudesse salvar. Não somos salvos pelas obras, mas sim pela obra. Outra pergunta que foi feita, Êxodo 5.2. Vamos lá, não quero que depois digam que eu não vos digo para abrir a Bíblia e vocês trazem a Bíblia, fazem muito bem. Há um irmão nosso que quando está a pregar diz: se tiverem as vossas Bíblias convosco, abram, não sei. É uma expressão que ele gosta de dizer e já vi outras pessoas a seguir o seu exemplo. E eu costumo dizer: se não tiverem as vossas Bíblias convosco, não. Se tiverem as vossas Bíblias convosco, abram em Êxodo 5.2. Se não tiverem, deviam ter. Então, aquela passagem que Moisés vai ter com o faraó a dizer: deixa eu ir o meu povo, não é? Vamos ler o versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram ao faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. A pergunta que eu quero focar aqui é: quem é o Senhor? Mas quem é Deus? Para eu ouvi-lo e para fazer o que ele me diz para fazer. Esta é uma atitude de altivez. Nós vimos isso noutras passagens também, uma posição de altivez, e vemos qual é o resultado. O resultado é, eu vou ler rapidamente a passagem, Provérbios 16, 18, se me conseguirem acompanhar, eu vou ler rapidamente, Provérbios 16, 18, que é esta é a mesma postura de Faraó, e vemos o seu fim. 16, 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Esta atitude de Provérbios 16, 18. E vemos também aqui uma atitude de rebelião. Não quero nada com Deus. Deus não tem poder, Deus não tem influência sobre a minha vida. E é uma atitude também de insubmissão. E nós vemos isso também, e o castigo de Deus, em Romanos 1, do versículo 18 ao versículo 32, porque dos céus se manifesta a ira de Deus. E porquê? Porque os homens não quiseram saber de Deus para nada, revoltaram-se contra Deus, adoraram mais a criatura do que o Criador. É uma passagem que, apesar de ter sido escrita há 1950 e tal anos, 1960, é muito, muito atual. É uma atitude de rebelião, uma atitude de altivez, uma atitude de insubmissão. Qual é a pergunta certa que se deve fazer? Em vez de dizer quem é Deus, qual deveria ser a pergunta que o homem deve fazer? Há várias respostas certas. Várias perguntas certas. Porque isto é uma resposta, uma pergunta errada que deu lugar à destruição, não foi? Nós vemos o Faraó o Egito sofreu muito com esta situação. Qual é a pergunta correta? Alguém quer dar um... Quem é o homem?
Não é quem é Deus, mas sim quem é o homem. Salmos 8.4. Quem é o homem mortal? Para que te lembres dele. Sim, a atitude deve ser esta. O que é que eu sou para que Deus olhasse para mim, se importasse comigo, quisesse alguma coisa comigo? Essa deve ser a atitude do homem para com Deus. Não é quem é Deus, para me dizer o que é que deve fazer, mas sim quem é o homem, para que tu te lembrasses dele. E o Evangelho da Graça de Deus coloca o homem no seu devido lugar. Não é o homem no centro, mas sim Deus. Deus que oferece a boa nova ao homem que está desesperado. Não é o homem que faz um favor a Deus por aceitar o Evangelho. É exatamente o contrário. Deus oferece um favor, oferece uma graça. Oferece graça. Às vezes, eu não sei se já ouviram esta expressão, provavelmente já foi dita em alguns contextos. Dá uma chance para Jesus. Uma frase terrível. Parece que o pecador... Está bem, oh Deus, olha, eu faço do jeito, eu vou aceitar a tua salvação. Não, isto é estúpido. Desculpem a expressão. É uma maneira completamente errada de olhar para o Evangelho. De olhar para a necessidade urgente do homem. E eu quero aqui fazer um pequeno paralelo com a história de Mefibosete. E quero imaginar um Mefibosete diferente. Uma realidade paralela. Que é a realidade que nós vemos hoje no homem hoje em dia. Mefibosete era neto de Saul, certo? Neto? Não era filho? Filho de Jonatas. Filho de Jonatas, exatamente. E a dada altura, quando o David já tinha o seu reino estabelecido, já estava assim, o reino seguro. Lemos isso em 2º livro de Samuel 9. 2º livro de Samuel 9. Sabem o que é que faziam os reis quando tinham tudo assim? Um novo rei, o rei de uma nova dinastia. Quando já tinha o seu reino estabelecido, seguro. Ou até antes, às vezes. O que é que fazia? Tratava de matar tudo o que havia da dinastia anterior. Vemos, por exemplo, a Thália, que tentou matar toda a família, até na família dela. Tentou matar tudo, que era para ficar ela rainha e ninguém pôr em causa o seu reinado. Mas David, o que é que faz? 2º livro de Samuel 9. Há ainda alguém que eu ficasse da casa de Saul para que eu o extermine? Não é para que eu o extermine, para que lhe faça bem por amor de Jonatas, não é? E a resposta foi, ainda há. E era o Mefibosete. O Mefibosete era uma pessoa que tinha ficado coxa, tinha ficado aleijada, porque quando tentaram fugir, quando Saul foi morto, quem tomava conta dele deixou-o cair e ele ficou coxo. E quando o Mefibosete veio perante David, veio cheio de medo, pensava que, olha, escapei enquanto pude, mas agora o David apanhou-me, estou tramado. Mas David diz-lhe assim, e é isto o que o Evangelho faz. É isto que o Evangelho faz. Não é exatamente isto, não é? Mas é muito melhor. E disse-lhe David, não temas, porque de certo usarei contigo beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tudo contínuo comerás pão à minha mesa. E então se inclinou e disse, quem é o teu servo? Para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu. Um cão morto. Ele percebeu o quão indigno era daquela dádiva de David. E esta atitude que o homem deve ter para com Deus. Quem sou eu para merecer isto? O que é que eu fiz para merecer isto? Mas sabe como é que... Imagina este mesmo cenário. David vai mandar chamar Mefibosete. Ele vem perante ele e David diz-lhe isso. Imaginem o Mefibosete a responder assim. Mas quem és tu? Eu é que sou o neto do rei. Tu és um usurpador. Eu é que devia estar no teu lugar. Alguém que agisse desta maneira, o que é que diriam? Isto é um ingrato. Está-se a pôr a jeito para ser morto. Depois de David mostrar tamanha graça, tamanha misericórdia. Mas sabe uma coisa?
esta atitude fictícia, não é? De uma realidade paralela que não aconteceu. Sabem quem é que tem esta atitude? Todas as pessoas que rejeitam Deus. Deus diz, olha, toma, está aqui. E o que é que as pessoas fazem? Milhares de milhões de pessoas têm esta atitude do Mefibosete do mundo paralelo, não é? Quem és tu? Eu é que merecia estar aí. E o homem faz isso. Diz, quem é Deus? E depois querem-se pôr eles mesmos no lugar de Deus. Devia ser assim, ou devia ser assado. Quem é Deus para dizer o que é que eu devo fazer na minha vida? Portanto, aprendamos com o Mefibosete a receber esta salvação maravilhosa que Deus dá e não a ser rebeldes, como o faraó e como este Mefibosete que não está na Bíblia, felizmente. Mas às vezes há pessoas que reagem desta maneira, mesmo na palavra de Deus. Outra pergunta que pode ser feita, correta, parecida com isto. Romanos 9:20. Mas, ó homem, quem és tu? Que Deus replicas. Não é quem é Deus, mas sim quem és tu, ó homem. Atreves-te a pôr em causa o que Deus diz, o que Deus faz. Se o fizeres, será para o teu próprio prejuízo. E outra pergunta certa é... Bem, então temos aqui uma pergunta errada e tem 3 perguntas certas. Quem és, Senhor? Que é diferente, não é? As palavras são quase as mesmas. Quem é o Senhor? E aqui, em vez de um O, tem um S. Quem és? Ou seja, ele queria conhecer Deus. Porque quando alguém diz, mas quem és tu? Quando alguém pergunta, assim, numa discussão, mas quem és tu? A pessoa não está a querer conhecer a pessoa, não é? Olha, a pessoa poder responder, olha, eu sou de fulano de tal, faço isto, faço aquilo. A pessoa não está a perguntar nesse sentido. A dizer, que autoridade tens tu para falar assim? Mas aqui, Paulo, quando disse, quem és, Senhor? Naquela mesma passagem que eu citei há pouco de queres que eu faça? A caminho de Damasco, ele queria conhecê-lo e passou os anos seguintes a conhecê-lo e a conhecer que vem para a pergunta seguinte, vamos em tronca na pergunta seguinte, percebeu que a vida aqui na Terra, a vida do crente aqui na Terra não é fácil. A vida de qualquer pessoa aqui na Terra não há promessa de apenas coisas boas. E vamos ver um pouco isso nos próximos minutos. Outra pergunta que muitas pessoas fazem, que é uma das perguntas mais difíceis, é uma pergunta muito difícil de responder, e eu não quero de forma alguma ser insensível na forma como vou abordar esta situação, esta pergunta. Uma pergunta muito, muito curta, claro, depois normalmente mete muitas coisas a seguir, mas muito curta, uma palavrinha. Porquê? Há situações na vida em que nós perguntamos a nós mesmos e a Deus porquê? Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que me aconteceu isto? Porquê é que aconteceu isto ao meu familiar? Porquê é que está a acontecer isto na Ucrânia ou noutros países? Porque a guerra há em todo lado. Choca-nos, já não nos choca tanto como há meio ano, não é? Infelizmente já começamos a habituar. Até já mudamos de canal quando está a dar notícias da Ucrânia, se calhar, porque já vimos tudo o que havia para ver. Mas podemos perguntar porquê. E esta pergunta normalmente vem acompanhada de um sentimento de dor, de perda, não é? De perplexidade. Há coisas que realmente eu não percebo porquê. Porquê é que está a acontecer desta maneira? Mas por vezes também pode vir acompanhado de um sentimento de rebelião. Ou seja, pessoas que não querem nada com Deus e querem justificar a sua incredulidade por coisas que acontecem de mal no mundo. Porquê é que Deus permite que aconteça isto? Aquela pergunta típica de porquê é que coisas más acontecem a pessoas boas? Não é? Uma pergunta típica, não é? Muita gente faz essa pergunta. E a pergunta a resposta que se pode dar, claro, não é só dar essa resposta, primeiro não há pessoas boas, não é? Primeiro não há pessoas boas. Todos merecemos a condenação.
E a nossa pergunta devia ser mais, não porque é que coisas más acontecem a pessoas boas, mas qual devia ser a pergunta? Coisas boas acontecem. Exatamente. Porque é que coisas boas acontecem a pessoas más? Porque é que nós, que não merecemos nada de bom da parte de Deus, Ele nos dá coisas boas? Reparem o que nós temos, nós que somos do Senhor, temos. Em Efésios 1:3 nós lemos que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Lemos na mesma epístola, Efésios 3:20, que Deus é poderoso para nos dar tudo, muito mais abundantemente além. Isto do ponto de vista português, isto eu nem sei se está correto do ponto de vista de português, porque há o pleonasmo, que é subir para cima, várias vezes descer para baixo, essas coisas. Aqui é tudo muito mais abundantemente além. É um pentapleonasmo. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. É isto que nós temos. E diz também o mesmo apóstolo aos Romanos, em 8:32, aquele que mesmo ao seu próprio filho não poupou ao seu próprio filho, como não nos dará também com ele todas as coisas. E nós podemos dizer, isto é fácil de dizer. Reparem no seguinte, quem é que escreveu estas palavras? Foi uma pessoa que teve uma vida boa? Foi um daqueles pastores que só sobem ao púlpito ao domingo e dão uma mensagem muito bonita e que palavras de consolação e não sabem o que é a adversidade do dia a dia? Não. Este homem sofreu como dificilmente algum de nós terá sofrido. Para Paulo chegar ao ponto de orar a Deus 3 vezes por uma coisa que o atormentava, quando nas suas orações, nós vemos as orações que ele faz pelos crentes, não vemos ali grande coisa relacionada com o aspecto físico. Eu oro para que vocês tenham saúde e tenham isto. Ele não ora muito nesse sentido. Para ele ter chegado ao ponto de orar 3 vezes a pedir para que aquele espinho na carne se desviasse dele, é porque aquilo devia ser muito, mas muito limitador e muito incomodativo no seu dia-a-dia. Ele sofria todos os dias. E vemos as coisas que ele sofreu. Ele faz um relatório de sofreu naufrágios, foi apedrejado, houve uma vez que ele foi apedrejado e só pararam de tirar pedras porque pensavam que ele estava morto. O apedrejamento é uma coisa que nós nem sonhamos o que seja, não é? Começar a levar pedras, já levar uma pedra é uma coisa horrível. Agora imaginem levar umas atrás das outras até as pessoas pararem de mandar pedras, não é? Sofria também com as igrejas, com os crentes, com as decepções. Portanto, dificilmente algum de nós sofrerá. Não estou a dizer que, não estou a desvalorizar o sofrimento de ninguém, atenção. Mas mesmo no meio do sofrimento é possível dizer estas coisas. Mas para isso precisamos estar muito arraigados na palavra de Deus. Muito focados não no aqui e no agora, mas no futuro. Na eternidade. Claro que nós sabemos que o sofrimento no mundo acontece por causa do pecado. O pecado entrou no mundo e com ele vem a morte, vem o sofrimento. Há coisas que acontecem por causa da ação do homem, porque homens maus, influenciados pelo pecado, levam a fazer coisas mais a outras pessoas. Há doenças que surgem porque vivemos num mundo amaldiçoado pelo pecado e não há aqui promessas, como eu vos falei, penso que falei de Trófimo já, não sei se falei de Trófimo, mas já falei sobre essas questões de nós não temos promessa de que lá por sermos crentes Deus tem aqui uma redoma à nossa volta e não nos vai acontecer nada, porque se alguém nos prometeu isso, certamente já ficaram desiludidos e muita gente fica desiludida com Deus, mas não foi Deus que os decepcionou, foi quem lhes vendeu uma ideia errada de Deus, vendeu-lhes um Deus que vai resolver todos os problemas da maneira que nós queremos, vai se curar tudo e depois muitas pessoas ficam desiludidas de Deus. Mas não foi Deus que os deixou mal, foram as pessoas
que lhes venderam um Deus errado. E quando eu digo vender, às vezes é mesmo vender, porque aquilo custa dinheiro e bastante. Às vezes há aquela pergunta que as pessoas fazem: porquê a mim? Porquê a mim? A pergunta certa, isto é uma pergunta, pode ser uma pergunta errada, mas também pode ser uma pergunta certa. Se a pergunta for: porquê a mim? Oh Deus, porquê eu? O que é que eu fiz para merecer isto? E há uma história que se conta, não sei se é verídico ou não, mas li já há muito tempo e penso que será real. De um recém-convertido que estava a ser discipulado, estava a ser acompanhado por um crente mais experiente. E um dia este crente recém-convertido estava a dizer alto: oh Deus, porquê a mim? Como é que isto me foi acontecer? Então, e o outro, mais experiente, aproximou-se dele e a pensar: olha, aconteceu-lhe aqui alguma coisa, ele está aqui desesperado, está já... Vou tentar ter alguma palavra de consolação para com ele, dar-lhe algumas palavras, da palavra de Deus, ouvi-lo também e tentar ajudá-lo. E quando saberam dele, perguntou: mas o que é que se passa? Estás a dizer porquê a mim? O que é que eu fiz para que isto me acontecesse? Ele disse, e este recém-convertido disse: eu estou a ler passagens como estas. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, as coisas que Deus preparou para os que o amam. E eu penso: porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? Deve ser esta a nossa postura. Não estou a dizer que seja fácil. Não é fácil dizer a pessoas que sofrem todos os dias. Não é fácil dizer aquilo que Paulo disse aos Romanos 8:18, que as aflições deste... aflições é melhor ler. Romanos 8:18, só tenho aqui reticências, mas eu quero ler mesmo. Romanos 8:18, as aflições deste tempo presente, penso que é isso. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E outra passagem, 2 Coríntios 4:17, nesta mesma linha: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Leve e momentânea tribulação. Claro, podem pensar, vão dizer isso a alguém que está acamado há décadas, sofre todos os dias. Não é fácil dizer isto, mas Paulo dizia: a nossa leve e momentânea tribulação. Porque quando comparamos as décadas de vida que Deus nos concede, 6, 7, 8, 9 décadas, 10, com a eternidade, é de facto leve e momentâneo. Há um cântico que diz: é sempre curta... O quê? É sempre curta a estrada da vida quando comparada à longa eternidade. Não é fácil, mas como é que nós conseguimos... Como é que pode tornar-se mais fácil? Quando nós analisamos a nossa vida, quando a nossa perspectiva de vida não é o aqui e o agora. É o na eternidade nos céus. Não estou a dizer que é fácil. Não estou a dizer que também eu não sofro e não fico perplexo com situações que acontecem na vida. Mas façamos como este crente, que como é que ele encontrou consolação? Porquê é que ele clamava desta forma? Porquê a mim? Porque lia a palavra. Se nós não lemos a palavra, se não tivermos a palavra de Cristo não habitar em nós abundantemente, não vai resultar, não vai haver este tipo de atitude. Vai haver uma atitude de pensar como o mundo pensa. Porque nós acabamos sempre por alimentar de alguma coisa. Rapidamente, para terminar, última pergunta. Esta não é bem uma pergunta errada, mas há uma pergunta certa. Há uma atitude que por vezes tem, e nós temos de ter algum cuidado com isso, uma atitude legalista que podemos todos nós ter. Mas há uma pergunta correta de se fazer e que pode ter
um resultado muito mais positivo na pessoa que ouve. É aquela atitude de tu não deves fazer isto, tu não deves fazer aquilo. De querer impor. De querer dizer aos outros o que é que eles devem fazer. Claro, se estiver na palavra de Deus, é só ler a palavra de Deus e dizer o que ela diz. Mas por vezes há uma atitude legalista de dizer aos outros deves fazer isto, deves fazer aquilo, que por vezes, ou quase sempre, qual é o resultado? É que as pessoas acabam por se conformar, fazem aquilo que a pessoa pretende, mas não a compreendem. E nós, principalmente na vida cristã, naquilo que nós fazemos em termos de igreja e nas nossas convicções, não devemos fazer nada só porque nos dizem. Eu faço assim porque me disseram. Não, devemos compreender porquê. Muito cuidado com o fazer por ver os outros, ou porque nos disseram que era assim, e não por convicção. Por exemplo, eu não desejo que alguém participe na ceia do Senhor só porque lhe dizem para fazer. Ou só porque vê os outros fazer. Eu lembro que eu se calhar tinha a idade do Lucas, por aí. Sim. Tinha pai de 13 anos. Quando o meu pai, não é que me obrigou, mas foi um bocado por ver os outros começar a participar na ceia do Senhor. Não foi provavelmente por uma convicção muito profunda, mas um bocado por ver os outros, se calhar por querer agradar ao meu pai, talvez, não sei. Mas cuidado com fazer só porque vê os outros. Ou batizar-se só porque vê os outros. Alguns falam línguas só porque veem os outros. Esses de certeza que é. Ninguém fala línguas. Claro, se as aprender pode falar, mas naquelas pessoas que nós sabemos que se põem a fazer... não quero ser desrespeitoso para com eles, mas começam a falar coisas que não fazem sentido nenhum, e muitos, o que é que acabam por fazer? Veem o outro fazer, e para não passarem a ideia, olha, este aqui não é espiritual, não fala línguas, também começa a falar. E o que há aqui? Não há compreensão, mas há conformação. Fazem o mesmo. E quem olha de fora parece que é a mesma coisa, parece que está tudo muito bem. Mas esta atitude de faz isto, faz aquilo, regras e mais regras, na melhor das hipóteses, vai criar o quê? Pessoas que se comportam, até fazem aquilo que se pretende, mas não creem. Cuidado. Comportam-se, mas não creem. E também pode produzir muitas vezes, temos visto muitos casos de pessoas que fazem, mas quando chega a uma certa altura, vão-se embora, revoltam-se. Porque nunca perceberam o porquê de fazer certas coisas. E algumas delas não fazem sentido, algumas delas são uma questão de opinião e não uma questão bíblica. Há uma passagem que eu gosto mesmo muito e quero ler convosco. Depois de Deus dar a lei a Moisés, em Êxodo 20... Não é Êxodo 20, desculpem. Depois de dar a ordem de Êxodo 12. Depois de Deus dizer ao povo de Israel as instruções para sair do Egito, de pôr sangue nas ombreiras e tal. Vem o anjo destruidor e todas as casas que não tivessem sangue na ombreira das portas morreria o primogênito. Versículo 24, Êxodo 12, 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que culto é este vosso, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. É isto que é importante, é explicar. Nós fazemos isto por isto. E reparem como é uma resposta simples. Não é preciso andar aqui com muitas explicações. Está aqui simples. Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Tá bom.
E é importante que nós, quando dizemos a alguém o que consideramos que está correto fazer, é ir à palavra de Deus e explicar porquê. Caso contrário, eu lembro de ter visto... Há uns anos eu costumava comprar um jornal e tinha lá um colunista que a dada altura escrevia um artigo de opinião. Eu sei que ele é completamente ateu agora, mas cresceu no meio batista. E ele conta que lá num artigo de opinião, num acampamento, perguntou qualquer coisa ao líder espiritual que lá estava, ou à pessoa que estava a dirigir a semana. Fez uma pergunta qualquer e a resposta que ele deu foi assim: olha, é assim porque é assim, qualquer coisa assim do género. Assim, uma resposta, eu já não me lembro bem ao certo, porque às vezes os jovens têm perguntas pertinentes, coisas que ouvem na escola, visões alternativas, como a questão da evolução ou outras. Resultado: aquela pessoa nunca mais quis nada. Acabou-se ali. E hoje é ateu, é completamente hostil à verdade do Evangelho. Isto pode criar pessoas que andam aqui no nosso meio e fazem, até se comportam bem e tal, mas pode criar pessoas que não querem nada. Quando chega a oportunidade, põem-se a andar e não querem mais nada com Deus. Porquê? Porque foi apenas regras. É assim porque é assim. Há uma expressão que eu gosto bastante em inglês sobre o que devemos fazer aos nossos filhos. Nós devemos levar os nossos filhos, procurar levar os nossos filhos, não a comportarem-se, mas a converterem-se. Claro, não estou a dizer que eles podem andar à vontade, fazer todo tipo de asneira, não, mas o nosso foco não é tens de comportar bem, mas sim converter. Em inglês soa melhor, que é believe em vez de behave. Behave é comportar. Believe é crer. O nosso foco, enquanto pais e enquanto responsáveis de uma igreja, não é que as pessoas se comportem, façam aquilo que nós gostamos que elas façam, mas sim que creiam e saibam porque é que fazem as coisas. Agora, qual é a pergunta certa? Em contraste com esta atitude, faz isto, faz aquilo, porque senão... Eu gosto muito desta passagem e eu tenho pena que seja tão pouco conhecida. Primeiro livro de Reis. E eu vou fazer uma pergunta para ver se vocês falham esta pergunta. Quem foi o filho de David que se revoltou contra ele e o seu pai nunca o contrariou? Eu já sabia que ia dizer Absalão, mas não, vamos ver. Esta é uma das para aí 70 perguntas que eu tenho, que eu faço-las e toda a gente falha, ou quase toda a gente falha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5. Já estava David quase a morrer e ele tinha dito que Salomão seria rei. Então, primeiro livro dos Reis 1:5. Então Adonias, filho de Agite, se levantou e disse: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E reparem nisto, reparem na tragédia deste rapaz. E nunca seu pai o tinha contrariado. Terrível isto. Nunca seu pai o tinha contrariado. Estava tão preocupado em guerras, mulheres e outras coisas, e nunca tinha tirado tempo para o contrariar, dizendo: por que fizeste assim? Por que fizeste assim? Esta é a pergunta certa que nós vamos fazer em relação às atitudes dos nossos irmãos. Perguntar assim: por que fizeste assim? Não é faz isto, faz aquilo, não devias ter feito isto, não devias ter feito aquilo. É, por que é que fizeste assim? Por que é que estás a agir desta maneira? É a tragédia deste rapaz. O seu pai nunca tinha evidenciado interesse ou preocupação com ele, e depois, claro, deu um filho rebelde. Mas esta pergunta, por que fizeste assim, tem uma grande vantagem, que é, pensem comigo, se alguém vos disser: tu não devias fazer isto, não devias ter feito isto,
Qual é a nossa atitude? Obrigado, ainda bem que me dizes isso, que assim eu tenho uma oportunidade para melhorar. Alguém reage desta maneira? Dificilmente, não é? Nós levantamos logo a guarda e dizemos, mas quem és tu? Não é? Quem és tu para me falar assim? Não é? É normalmente essa atitude. Agora, se perguntar por que fizeste assim, explica. Duas coisas. Primeiro, não estendo o dedo acusador, olha, tu não deves ter feito. O que leva a que o outro levante a guarda, não é? E já seja difícil conquistá-lo, não é? Fazê-lo ver. Mesmo que nós saibamos que aquela pessoa fez mal, à luz da palavra de Deus, é uma pergunta muito mais pedagógica e que provavelmente vai produzir efeitos muito melhores. E mais, evidencia interesse, preocupação com outra pessoa. Porque a atitude de não deves fazer isto mete a pessoa que diz num pedestal como aquilo que dita as regras. Esta atitude coloca os dois em pé de igualdade e vamos conversar sobre o assunto. E leva a pessoa a questionar-se. Porque às vezes nós fazemos coisas, estou-me agora a lembrar de coisas que faço, e que se me perguntasse, porquê é que estás a fazer isso? Basta pensarmos um bocadinho. Há coisas que nós fazemos sem pensar. Basta pensarmos um bocadinho, tentar racionalizar as nossas ações, tentar questionar aquilo que estamos a fazer e vamos perceber logo, eu não devia ter feito isto. E isto podia fazer várias perguntas. Porque é que eu coloco certas coisas nas redes sociais? Porque é que eu gasto tempo a ver certas coisas? Porque é que eu vou a certos sítios? Porquê? O que é que me leva a ir lá? E uma pergunta que eu vos quero deixar para terminar é: será que eu consigo justificar aquilo que faço no meu dia-a-dia com base na palavra de Deus? Aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, olha, eu faço isto e encontro justificação na Bíblia para fazer isto. Não é encontrar a justificação em David olhou para Batseba e foi buscá-la. Não vamos, isso não vale. Mas com base na doutrina da palavra de Deus, conseguimos justificar o que fazemos? Fica a pergunta. Então, perguntas erradas. Quem é o Senhor? Não, primeiro, o que é que eu posso fazer para merecer a vida eterna? Nada. Mas sim, o que é que eu posso fazer agora que tenho a vida eterna? Pergunta errada. Quem é Deus? Pergunta certa. Quem é o homem? Ou quem és, Senhor? Em vez de perguntar porque é que coisas boas acontecem, coisas más acontecem a pessoas, vamos perguntar porque é que coisas boas acontecem a pessoas más, pessoas que não merecem. Em vez de perguntar porquê a mim, em vez de perguntar porquê a mim, perguntar, Deus, porquê a mim? O que é que eu fiz para merecer isto? E em vez de dizer às pessoas, faz isto, faz aquilo, não fazes isto, não faças aquilo, explica-me, o que é que te levou? Qual foi às vezes eu gosto de colocar a questão assim, qual foi o processo mental que te levou a ter esta atitude? Qual foi o processo mental, à luz da palavra de Deus, que te leva a fazer isto? Então, habituemos-nos a fazer as perguntas certas e, assim, muito mais provavelmente encontraremos as respostas certas, e as respostas certas estão na palavra de Deus. Amém.